Gerenciamento de risco. Nesse slide, vou dar ênfase para o gerenciamento de risco, que, na minha opinião, é o fator mais importante para se tornar um trader de sucesso. Por que mais importante? Porque é a única coisa que a gente pode controlar no trade. É quanto eu vou arriscar em cada operação, e somente isso. Se entendermos que, independente se usarmos análise gráfica, fundamentalista ou tape reading, esses tipos de análise só servem para aumentar a probabilidade de acerto nas operações. Mas mesmo assim não há garantia nenhuma de que seja uma operação vencedora. Portanto, o resultado do trade é sempre aleatório, podendo dar gain ou loss. Fato esse que comprova que a única coisa que podemos controlar é nosso risco. Baseado nisso, eu desenvolvi alguns conceitos e regrinhas para controlar a minha conta de forma mais efetiva possível. Vamos a elas. Primeiramente, vou falar um pouco a respeito das minhas premissas básicas de gerenciamento de risco. A primeira, stop loss diário. Sempre temos que ter em mente um valor máximo que estamos dispostos a arriscar no dia. Até aí parece fácil, porém eu tenho certeza que obedecer essa regra seja a coisa mais difícil para os iniciantes e talvez o maior problema para o gerenciamento do risco do trader. Eu vou contar o porquê do não cumprimento dessa regra pode influenciar definitivamente a continuidade ou não da carreira como trader. Vamos lá. Vamos imaginar que eu estabeleça uma perda máxima diária de R$500, por exemplo, no dia, né? Então, acontece que chega um dia que eu estou perdendo R$450, 10 horas da manhã, e eu resolvo fazer outro trade. Né? Na verdade, eu nem poderia fazer outro trade, né? Porque eu só teria mais R$50 para arriscar, para tentar recuperar R$500 ou 450, seria algo bem difícil, né? Mas enfim, eu resolvo fazer outro trade, uma vez que está muito cedo ainda. Por sorte, né, eu faço um outro trade e consigo recuperar, saio de menos R$450 e vou para, por exemplo, R$200 negativo. E depois eu faço mais um outro trade e acabo zerando esse mesmo resultado, saindo no 0 a 0. Pois bem, talvez essa atitude tenha sido uma das piores coisas que você possa ter feito aí no mercado. Eu vou explicar por quê. Sempre que a gente tentar recuperar um loss diário, né, estatisticamente falando, de cada 10 vezes que a gente tentar recuperar um loss diário, 2 a gente vai conseguir recuperar e vai sair no 0 a 0. Ou seja, a gente consegue zerar o dia e vai pagar um pouquinho de custo, enfim, emolumento e corretagem. E as outras 8 oportunidades, a gente não vai conseguir zerar e pior, a gente vai perder 2, 3, 4, 5 vezes o máximo permitido do dia. E aí vai chegar no final do mês, a conta não vai fechar, né? Já vi muitos casos que ao invés da pessoa perder 3, 4 vezes, a pessoa praticamente quebrar a conta em um dia, por um erro, né? Então, assim, parece simples o fato de você parar de operar no momento do teu limite de loss. O conceito é simples, mas não é fácil, né? Essa é uma das maiores dificuldades, tanto de traders iniciantes como experientes também, é saber o momento de parar, né? É reconhecer que está errado. Então, eu quero que vocês, primeiramente, tenham o hábito, né, de pelo menos seguirem as regras que vocês se propõem. Então, se é para operar com menos R$200, menos 500, o valor não importa, mas se vocês estipularem um valor de X reais para parar de operar no dia, é para parar de operar. Perfeito? Bom, vamos seguir então. Outra premissa importante, né, é o fato de ter sempre em mente quanto pode arriscar no máximo em cada operação. Isso tem que estar claro previamente antes de entrar no trade. De modo que, atingido esse número, eu serei obrigado a estopar independente de qualquer coisa. Então, caso eu não obedeça, não adianta em nada estabelecer metas de gerenciamento e não cumprir nada, né? Essas regrinhas vai fazer com que o mercado nunca te surpreenda. Independente
o que acontecer, você sabe que não perderá mais do que está propondo. Então, para isso, uma ferramenta que ajuda os traders a controlar melhor o risco é o fato de usar sempre o stop automático, né? Eu nunca estopo na mão, para não dar espaço para hesitação na hora de estopar. O fato de operar na mão, ele ajuda no sentido que ele dá menos violinada. O que seria violinada, né? O mercado ele aciona o teu stop e volta para o preço inicial, podendo dar até gain na operação. Quando você opera na mão, pode ser que você evite a violinada. Porém, muitas vezes, principalmente em momentos de notícia, o mercado ele não vai dar tempo para você sair na mão. Às vezes você quer sair num ponto, ele vai 2% a mais de onde você quer sair, e aí que você acaba hesitando. E no momento que você hesita, que é o mercado te pega, né? Então, eu prefiro entender que violinada faz parte de qualquer setup, né? Ele está contido em qualquer estratégia operacional, é como se fosse um custo, não tem como fugir disso, não tem. Perfeito? Mesmo que tente alongar o stop, né? A gente nunca vai estar livre disso, porém a gente tem a segurança que realmente vai sair, né? E lembra, o stop vai servir sempre para controlar o nosso risco e evitar que a gente faça um rombo maior ainda na nossa conta. Então o stop, o pessoal vê com maus olhos o stop, mas na verdade só tem a nos ajudar. Vamos lá, uma informação adicional, nunca cair na tentação de alterar ou cancelar o stop. Algo bem comum nos iniciantes, né? Aquele momento que o stop está chegando, você não quer ser estopado, não está preparado para perder a quantia, você vai lá e arrasta o teu stop um pouquinho mais longe, né? No momento que você faz isso, todo o teu planejamento de gerenciamento de risco foi para água abaixo, perfeito? Aceite a perda, tá? Stop. Por isso, e somente com isso vocês vão conseguir salvar a conta de vocês de ser dizimada rapidamente. Outro fator importante no gerenciamento é estabelecer uma tabela de fases, onde eu tenho um número de contratos ou ações máximo a ser operado por trade e só posso operar mais que isso quando conseguir atingir a meta pré-definida. Tá? Eu vou dar um exemplo de tabela possível no próximo slide, pois essa é uma das informações mais importantes aí do módulo. Só um adendo. Caso eu estabeleça, por exemplo, um limite de perda semanal de R$500, né? Considerando um pior cenário possível, onde eu perca isso todas as semanas do mês, isso daria mais ou menos R$2.000 bruto, né? Considerando que eu não ganhasse nenhum dia do mês. Então, portanto, eu teria que ter uma meta de loss mensal de no mínimo R$2.000 por mês. Pois eu ainda tenho que considerar custo de corretagem e emolumento. Isso quer dizer que eu teria que ter uma meta de loss anual de R$24.000, considerando que pior cenário possível, onde eu perco todas as semanas e todos os meses do ano, né? É lógico que isso aí não vai acontecer, é muito difícil de acontecer, mas a gente tem que estar preparado sempre para o pior cenário possível. A gente estabelece nossas regras de gerenciamento sempre pensando no pior cenário possível, porque a gente tem que entender que haverá dias, com certeza que vocês vão perder mais do que vocês estão estipulando, tá? E isso já vai estar na margem nesse valor que eu mencionei de R$24.000, por exemplo, no ano. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que os números de limite de perda, tanto diário, semanal e anual, precisam se conversar. Eles precisam estar alinhados para fazer sentido para o seu bolso. Eu comentei no slide anterior sobre a tabela de fases, né? A tabela a seguir mostra um exemplo de tabela para quem opera mini índice, por exemplo. Eu gostaria que vocês entendessem o racional por trás desses números e construíssem a tabela conforme a realidade de vocês, considerando as características dos ativos que vocês operam. Notem que coloquei as 10 primeiras fases, mas ela é infinita. Basta vocês entenderem a dinâmica dos números para completarem a fase restante. De qualquer maneira, vocês vão demorar bastante tempo até chegarem nessa 10ª fase. Bom, eu vou focar apenas na fase 1 por enquanto, né?
Eu vou considerar um stop diário de menos R$120 para início de aprendizado. Lembrando que isso é sempre o mercado real. Para mim, simulador é importante para aprender a mexer na plataforma e tal, mas ela não replica a verdadeira realidade do trade, pois exclui um dos principais fatores de tomar decisão, que é o psicológico. Então, nessa fase 1, eu tenho menos R$120 de loss e R$120 de gain. Vocês podem observar que eu posso operar um lote máximo de 5 contratos aqui. Isso não quer dizer que eu vou operar ou que eu vá operar 5 contratos, mas sim que em determinada situação, onde eu estiver acumulado uma gordura durante o dia, estando positivo, por exemplo, eu me permito entrar com um lote maior e arriscar mais grana. E é sempre assim, a gente vai arriscar mais contratos e um maior financeiro sempre quando tiver acumulado uma grana do mercado. É sempre a grana do mercado que a gente vai arriscar. Nessa próxima coluna está escrito LFT, que significa Loss from Top, ou seja, é uma técnica para aqueles dias em que estamos bem no mercado, acertando tudo. E ao invés de pararmos de operar, usamos esse valor como base para fazer mais uma operação e tentar expandir um pouco mais o resultado do dia. Por exemplo, caso eu tenha feito a meta de R$120, eu vou me permitir arriscar mais esses R$40 de loss from top e tentar aumentar ainda mais esse valor. Caso perca, eu paro ganhando R$80 no dia. E caso eu ganhe, eu uso o mesmo racional para a próxima operação, arriscando novamente sempre esses R$40 até eu errar. Dessa forma, eu consigo aproveitar ao máximo os meus dias bons do mercado. Agora, esse valor de R$40, na verdade, eu dividi por 3 a meta de gain diário de 120. Porém, vocês podem fazer outro valor, um outro racional, ou um percentual do valor atual que vocês já ganharam no dia. Enfim, vocês que definem. E nessa próxima coluna, eu apresento a vocês o valor acumulado a ser atingido para prosseguir para a próxima fase. Ou seja, eu precisaria acumular R$600 bruto para avançar para o próximo nível. Eu coloquei bruto para ficar mais fácil a tabela, ou, na verdade, menos difícil, de forma que influencie no motivacional na medida que vocês vão evoluindo. Caso eu, por exemplo, comece essa fase perdendo os R$120 no primeiro dia, eu vou ter que recuperar esse valor de 120 e depois ainda tentar acumular os 600 para prosseguir. É sempre assim. E a mesma coisa ocorre para o regresso de fase. Nesse caso, ocorreria caso eu perdesse R$600 no total da minha conta. Como em tese não existe fase zero, aí nesse caso a gente pode usar o simulador para treinar ou pode continuar operando nessa fase 1 mesmo até reaverem o dinheiro de vocês do mercado e acumularem os 600. Ou seja, vocês teriam que recuperar todos os R$600 que vocês perderam e fazer mais os 600 para prosseguirem. Repare que esse valor de 600 equivale a 5 vezes a meta. Repare nessa coluna aqui, que está escrito 5 vezes a meta diária. Então, tanto para o progresso quanto para o regresso, ou seja, precisamos somente de 5 dias de meta no mês, sem perder nada nos outros, para a gente avançar. Parece simples, mas não é nem um pouco. Dessa forma, vocês só conseguiriam evoluir quando acumularem um dinheiro do mercado. É sempre esse racional. A partir disso, vocês vão evoluindo passo a passo, podendo sempre arriscar mais, sempre usando o dinheiro do mercado previamente acumulado nas fases anteriores. Aí vocês notem que na fase 2, onde tem um acumulado de 850, ele não está considerando o valor de 600 anterior. Ou seja, é independente. Vocês vão precisar acumular nessa fase mais R$850 para progredir. E com menos de 850 acumulados, ou seja, caso vocês percam nessa fase R$850, vocês terão que voltar para a fase anterior. E aí, inicia-se todo o processo novamente.
Então reparem que a partir da fase 4, os valores de loss diário e gain diário começam a ficar distintos. Ou seja, a partir dessa fase, você já pode pensar em tirar um salário decente no mês, pois nas etapas anteriores eu considero apenas como uma fase de transição, tá? É uma fase de aprendizado. E na medida que evoluem, essa discrepância entre loss diário e gain diário vai aumentando. Note que na fase 10, na última fase aqui da tabela, vocês vão precisar de 5 dias de meta para evoluir. Em contrapartida, vocês vão precisar de 8 dias de loss diário para regredir, ficando cada vez mais difícil retornar à fase anterior. Tá? E logo abaixo da tabela está determinado o stop semanal e o mensal. Né? Semanal equivale a 3 dias de loss diário na semana, ou seja, perdi 120 na segunda-feira, 120 na terça e 120 na quarta, eu obrigatoriamente paro a semana e vou estudar ou vou para o simulador, enfim. A mesma coisa para o stop mensal. Caso eu perca, nesse caso, 1.080 bruto, eu paro de operar no mês. Esse 1.080 seria, na verdade, 3 vezes o valor de loss semanal de 360 do exemplo. Tá? Então, dessa forma, considerando o pior cenário possível, onde eu perdesse R$ 1.080 durante os 12 meses do ano, eu teria que estar disposto a perder pelo menos R$ 13 mil no ano, desconsiderando custos de corretagem e emolumentos e também plataforma. Então, o que eu quero mostrar é que os valores de loss diário, semanal e mensal estão interligados, onde, no pior cenário possível, eu vou estar preparado para perder a quantia. O mercado não vai me surpreender, tá? Mas dificilmente vocês irão perder todo mês o valor máximo estipulado. Porém, temos que sempre considerar o pior cenário possível para não sermos surpreendidos por nada. Ainda sobre gerenciamento de risco, outro ponto importante nessa fase é entender esse mito de relação risco-retorno das operações. É muito comum ouvir falar que é o ideal sempre fazer operações onde o retorno é pelo menos 3 vezes maior que o risco, né? Ou seja, operar arriscando 1 para ganhar 3. Por exemplo, caso eu arrisque R$100 na operação, eu tenho que buscar um ganho de no mínimo 300. Será mesmo que seria a situação ideal? Na verdade, para mim, isso é um mito, tá? Pois há sistemas vencedores nas mais diversas formas de relação risco-retorno. O importante é manter um equilíbrio entre índice de acerto nas operações e risco-retorno. Ou seja, eu posso até ter um sistema onde eu arrisque 1 para ganhar 1. Porém, meu índice de acerto teria que estar em torno de 75% para ganhar dinheiro satisfatório, onde eu conseguiria pagar todos os custos, enfim, e ainda sobrar uma quantidade razoável. Ou eu poderia arriscar 1 para ganhar 5? Poderia. Porém, com certeza, o meu índice de acerto, nesse caso, cairia e muito. Porém, eu poderia acertar 20% de minhas operações nesse caso e ainda ganhar dinheiro. Então, vou ser mais extremo ainda. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês arriscariam no trade R$2 para ganhar 1? Né? Então, acredito que a grande maioria das pessoas não aceitaria o desafio e não arriscaria esse dinheiro. Né? Agora, por exemplo, se eu falo para vocês, vamos fazer uma aposta de cavalo, né? Uma corrida, e há um cavalo onde há uma relação que eu tenho que arriscar ou apostar 2 para ganhar 1. Né? Acredito que com essa informação muita gente não vai apostar nesse cavalo. Né? Porém, você dá uma informação adicional que há 98% de chance desse cavalo ganhar. Você arriscaria, por exemplo, R$10 para ganhar 5? 98% de chance? Cara, talvez arriscaria até mais. Um dinheiro que não me fizesse falta, arriscaria R$100 e aí ele me devolveria os meus 100 e ainda mais 50? Talvez seja uma boa possibilidade. Né? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês que arriscar
por exemplo, operações de 2 para ganhar 1 ou até 3 para ganhar 1, é possível? É possível, sim. Porém, nesse tipo de operação, vocês têm que ter um grau de probabilidade de acerto ou uma probabilidade de análise muito alta para que a chance de derem um retorno positivo nessa operação seja grande. E aí valeria a pena você arriscar 2 ou 3 para ganhar 1. Agora, eu entendo que para os iniciantes é difícil entender o que é uma chance de probabilidade alta ou baixa. Às vezes, pode ser um conceito um pouco subjetivo, né? Mas para quem tem bastante tempo de tela e já viu muitas vezes o cenário se repetir, né, eu garanto para vocês, né, que a probabilidade é alta em determinada operação. Dificilmente a gente vai conseguir quantificar e falar, ó, esse trade tem 90% de chance, 98%, mas a gente sabe que é alta. Então, em algumas oportunidades, a gente se permite arriscar mais com um retorno menor. Tá? Agora um parênteses, o que eu quero deixar bem claro, algumas vezes, em algumas oportunidades, é possível vocês fazerem isso. O que não pode acontecer é vocês elaborarem um sisteminha nesse sentido, ou seja, vocês sempre operam arriscando 2 ou 3 para ganhar 1. Aí a conta não vai fechar. Né? Esporadicamente, é possível operar? Sim. Através de um sistema sempre operar desse jeito? Não, vocês não vão ganhar dinheiro. Por que vocês não vão ganhar dinheiro? Que, por exemplo, se eu sempre arriscar 2 para ganhar 1, eu tenho que ter no mínimo 80% de índice de acerto nas operações. Né? E isso, pro iniciante, é algo ilusório, para não dizer impossível. Tá? Vocês podem até ter 80% num dia ou numa semana, no longo prazo, no ano, não vão ter. Tá? Então, esse sistema requer 80% de índice de acerto e vocês não vão ter esse índice, perfeito? Então, é natural que a gente tente estabelecer algo um pouco mais equilibrado, como mesmo que opere 1 para 1, teria que ter um índice de acerto de mais ou menos 65%, que é algo bem real, né? Ou operar 1 para ganhar 2 ou 1 para ganhar 3, dá até para ter um índice de acerto de 40% a 35%, perfeito? Mas aí depende da estratégia de vocês e do perfil de vocês. Outra dica importante, né, seria sempre que entrar nas operações, entrar numa região e não num ponto, né? E a mesma coisa na saída das operações, sair aos poucos e nunca tudo num ponto só. Então assim, caso vocês resolvam comprar um suporte ou vender uma resistência, por exemplo. Essas são regiões de muita briga, com players com interesses diversos. Portanto, é melhor construir um lote fazendo entradas parciais. Né? Dessa forma, vocês estariam construindo um preço médio melhor e, consequentemente, melhorando o stop da operação ou diminuindo o valor arriscado. Ou até conseguindo distanciar ainda mais o stop do preço atual do mercado. Eu mencionei a respeito de preço médio. Né? Então, preço médio é algo muito delicado de falar. Né? Muita gente fala que não se deve fazer, que... Eu vou dividir em duas possibilidades. A primeira, um preço médio controlado, que eu comentei. Né? Por exemplo, eu quero entrar 30 contratos no mini índice. Não necessariamente eu preciso entrar 30 contratos de uma vez. Eu posso entrar de 10 em 10, de 5 em 5, né? E tentando fazer com que um preço médio controlado fique num nível cada vez mais perto de uma região que eu esteja observando, como se fosse um suporte, por exemplo. Né? Agora, o que não pode acontecer é essa outra possibilidade. Preço médio descontrolado. O que seria? Por exemplo, o mercado vem caindo e aí eu acho que o mercado vai reverter e compro 10 contratos. Né? E aí o mercado cai mais um pouco, compro mais 10, aí cai mais um pouco, mais 5, mais 10, e quando eu vejo, minha conta tem um buraco já, né? Só que aí eu não calculei meu risco, né? Eu não pensei a priori onde eu ia estopar, né? Eu achei que o mercado ia reverter, ele não reverteu, e aí que acontecem os piores problemas, né? Quando a gente opera o que a gente acha e não o que a gente está vendo, perfeito? Então, preço médio é benéfico quando você já controla o teu risco, já sabe o tamanho do lote que você quer entrar, qual a região que você quer entrar e até onde você pode entrar. Porque nesse sentido,
existem momentos que eu estou construindo um lote, por exemplo, e eu vejo que, opa, o mercado já não poderia tocar nesse preço aqui. Estou achando que eu estou errado, então é melhor não construir mais o lote e ver se o mercado avança a meu favor, porque se não avançar eu vou sair. Perfeito? A gente tem que ter uma referência, tem que ter um limite, tá? Pegar a faca caindo, que é um termo que a gente costuma falar a respeito de quando o mercado começa a cair, você começa a comprar e tentar achar fundo, isso não existe, tá? Isso aí é para amador, perfeito? Não quer dizer que eu não possa tentar fazer uma operação numa mínima do dia sem sinal nenhum, ou seja, o mercado vem caindo, eu acho que aqui vai ser a mínima e vou lá e compro, com risco definido, posso fazer? Pode, sem problema nenhum. Aliás, quem opera Fibonacci faz muito disso, né? Ele consegue acertar mínimas e máximas do dia. Agora, é sempre com risco definido, é simples assim, perfeito? E por último, eu sempre me baseio no meu resultado atual para me alavancar nas minhas operações, algo que eu já mencionei anteriormente. Então, eu sempre procuro arriscar mais com o dinheiro do mercado e não meu, tá? Isso eu faço um parênteses até para a galera que joga poker, né, profissionalmente. O conceito, né, dos jogadores profissionais de poker é o mesmo, é sempre arriscar o dinheiro da mesa. É só com o dinheiro na mesa que eu consigo fazer mais dinheiro, né? Obviamente que no começo do mercado ou começo do jogo de pôquer, enfim, a gente tem que arriscar nosso dinheiro, mas a gente tenta ser mais cauteloso no início e tentar acumular alguma coisa, sempre, para depois começar a colocar um pouco mais de lote, perfeito? Então, vou dar um exemplo, que acontece no mercado. Eu faço minha primeira operação e ganho, sei lá, 100 reais, né? Daí eu vou aproveitar esses 100 reais que eu estou ganhando no dia para arriscar mais na minha próxima operação. Então eu poderia arriscar esses 100 reais mais uns 100 reais da minha conta, por exemplo, 200 reais. E aí caso eu acerte, eu esteja fazendo, por exemplo, uma operação 2 para 1, eu estou arriscando 200 reais para ganhar o quê? 400? E aí o meu resultado seria de 100 reais mais 400 que eu ganhei de 500, né? E aí eu já poderia parar de operar no dia, por exemplo, em 2 operações, caso minha meta diária fosse 500 reais, por exemplo. Então, o fato é, a gente tem que usar esse dinheiro do mercado para nos alavancar, certo? E aí o seguinte, quanto menos trade possível para fazer a meta diária, melhor, tá? Quanto mais trades a gente precisa fazer para fazer a meta, maior a exposição ao risco. Mais exposto ao mercado a gente fica, tá? Isso a gente não quer. Então, se eu conseguir fazer a meta com 2 trades, 3, perfeito, tá? Em contrapartida, o que não dá para fazer é a meta, por exemplo, em uma operação. Porque normalmente, para fazer a meta do dia em uma operação, é que você arriscou muito. E se você arriscou muito, você poderia ter perdido. E caso tenha perdido, por exemplo, 80% ou 100% da tua meta de loja diária, às 9h30 da manhã, dificilmente você vai parar de operar, entendeu? Então, aos poucos, ao longo do dia, você vai construindo o teu resultado, né? Sempre baseado na grana que você está acumulando, tá? Eu uso a nomenclatura, como vocês podem observar aí no slide, de P&L, mas P&L nada mais, nada menos do que significa Profit and Losses, né? Ou nada mais, nada menos do que o quadrinho da plataforma onde vai aparecer o resultado do dia. Só isso, tá? Só uma nomenclatura.